está numa fase de construção, numa fase preliminar, né? Ele, de fato, é mera possibilidade, é uma mera esperança de direito. Se espera que o direito venha a ser adquirido, né? Ainda não existe nenhuma concretude com relação a essa aquisição, né? Como exemplo, a gente pode dar aí as fases iniciais de uma tratativa contratual, né? Podemos dizer também a expectativa que os filhos têm de suceder os pais, por exemplo, né? Nós estamos falando Lucas, da expectativa de direito, tá? Então, como eu dizia, vou repetir mais uma vez, nessa fase nós estamos diante de uma mera possibilidade de direito. Por exemplo, dos filhos sucederem no direito dos pais. Então, veja, pode acontecer de os pais, quando falecerem, não deixarem nenhum direito para ser sucedido. Então, havia uma expectativa de receber herança, mas como não há nada na herança, então não há o que ser recebido. Certo? E também com relação a fases iniciais de uma tratativa contratual. Quando nós estamos ainda na fase de negociação de um contrato, por exemplo, oferta, se aquele que se dispôs a vender vai aceitar a oferta ou não, se aquele que se dispôs a comprar está de acordo com as características da coisa e tudo mais, isso ainda reflete uma mera expectativa de que esse contrato venha a ser celebrado e, por consequência, de que o direito venha a ser adquirido. Então, a expectativa de direito é bem tranquilo de se entender se você levar em conta que nós estamos falando de um direito que ainda está no campo da possibilidade. Não é nem probabilidade ainda, é possibilidade tão somente. Na sequência, nós falamos do direito eventual. No direito eventual, nós estamos aí já ultrapassada essa fase preliminar, não é? E ele está parcialmente desenvolvido. A aquisição do direito está em fase já um pouco mais avançada do que na expectativa, não é? Mas ainda não se trata de um direito atual. Então é o meio termo. Você pode pôr num extremo o direito atual, aquele que já foi formado e incorporado ao patrimônio do titular. No outro extremo, a expectativa de direito, que é uma mera possibilidade. E numa posição intermediária, o direito eventual. Ele está caminhando no seu processo de formação, embora não esteja ainda completo, não é? Então, nós temos aí um interesse que é embrionário, né? É um interesse, embora incompleto, já merece proteção do ordenamento jurídico. Tá? O que a gente pode dar de exemplo? A aceitação de uma proposta no contrato de compra e venda. Tá? Quando o comprador aceita, ou o vendedor, enfim, pouco importa, quando as partes convergem no que diz respeito à proposta, agora nós já demos um passo adiante, além da expectativa. Porque na expectativa, eu disse a vocês agora há pouco que estamos ainda em tratativas referentes à proposta. Agora, no direito eventual, essa proposta, no nosso exemplo, já foi aceita. E assim sendo, o caminho para a formação do direito já foi trilhada. Boa noite, Luiz. Nós estamos falando do direito eventual agora. Tá? Certo? Beleza. Poderíamos dar como exemplo, não está no material aí, mas é muito comum na compra e venda de bens imóveis, notadamente quando a compra e venda é feita do imóvel na planta, você ter um compromisso de compra e venda
antes da compra e venda propriamente dita, que é um compromisso prévio, tá? Quando esse compromisso prévio é firmado, nós já estamos diante de um direito eventual. Isso, vou responder a perguntinha. Isso, direito eventual na ordem no material, né? Não na ordem jurídica. Ele é depois, sim, do não deferido. Tá? Na ordem do material. Mas na ordem jurídica nós estamos aí tratando de duas coisas um pouquinho diferentes. Tá? Beleza. Então, quando eu estava falando do compromisso de compra e venda. Então, celebrado esse compromisso de compra e venda, já existe um caminho na formação da aquisição do direito de propriedade sobre aquele imóvel, tá? E o que acontece? Suponhamos que o incorporador, o vendedor do bem imóvel, depois do compromisso de compra e venda, ele resolve vender para outra pessoa, que, por exemplo, fez uma proposta melhor. Então, aquele comprador que tem o compromisso de compra e venda em mãos, ele pode, então, judicialmente, não é, obrigar o vendedor a vender para ele, porque o compromisso foi fixado antes. Nesse aspecto, nós vemos que o direito eventual, ele já goza de proteção jurídica, tá? E é interessante porque a lei, o Código Civil, ele exige que esse compromisso de compra e venda ele seja registrado em cartório para ter força. Mas o STJ já decidiu, turma, que pode ser dispensado esse registro, tá? Então, ainda que esse compromisso de compra e venda não tenha sido registrado em cartório, ele tem a força de proteger esse direito eventual. Se existe o óbito, penso que não, porque essa obrigação, esse compromisso, ele pode passar para os herdeiros, tá? Beleza. Podemos dar seguimento? Tudo ok com isso? Maravilha. Falemos agora, então, para encerrar essa observação, que ficou bem grande, né? Sobre as espécies de direitos. Agora nós vamos conversar sobre o direito condicional, né? Veja que o direito condicional ele está um pouco mais avançado do que o direito eventual, tá? Ele já foi constituído. Então vamos lá. Só para que vocês entendam. É a matéria que nós vamos aprofundar daqui a pouco. Tá? Eu vou responder a pergunta do Lucas e depois a gente entra de vez no direito condicional, tá? Com relação ao direito eventual, Lucas e turma, eu estava falando, usando como exemplo o compromisso de compra e venda. Tá? Não sei se é essa a dúvida. No compromisso de compra e venda, existe já uma formalização de uma intenção de celebrar o negócio, ou seja, de uma intenção de adquirir o direito, que será consolidado posteriormente com o contrato de compra e venda propriamente dito. Então, nós estamos diante de um compromisso preliminar. Mas, embora esse compromisso seja preliminar, ele já marca o direito como um direito eventual. Ele já traz essa característica para o direito de um direito eventual. E assim sendo, como direito eventual, não só na compra e venda, mas em outros exemplos que você possa pensar, o direito eventual ele já goza de proteção jurídica, não é? E se eventualmente, lá na frente, o vendedor resolver não cumprir o compromisso de compra e venda, ele pode ser obrigado a tanto, tá? Obrigado, claro, judicialmente. É claro que o comprador, para ele exigir algo do vendedor, ele tem que ter cumprido a parte dele, né? Mas isso, no nosso exemplo, vamos tomar que tenha sido cumprida. E a partir daí, então, nós podemos dizer que o direito eventual, ele está num estágio mais avançado de formação do que a mera expectativa de direito. Porque a mera expectativa de direito não goza de proteção jurídica nenhuma. Tá? Não sei se eu te respondi.
Você me dá um ok aí ou complementa a pergunta, tá? Beleza? O... Tem proteção para concluir a compra nesse caso, sim. Tá? No caso de, por exemplo, ter que atender a um velório, né? Que daí o exemplo da força maior, né? Ou do caso fortuito, conforme a classificação. Beleza? Mais alguém? Então tá ótimo. Isso. E justificar o porquê que não pôde ir, né, Paola, se for o caso. Se havia data específica, né? Os alunos novos da turma, eu repito o recadinho que eu dei agora há pouco, tá? Procurem a representante de sala, colega Juliana Bonfim, para que ela possa incluir vocês aí no nosso grupo de WhatsApp. Tá? Beleza. Falando agora do direito condicional. Tá? O direito condicional, turma, ele está mais um passinho além do direito eventual. Porque no direito condicional, ele já foi constituído, tá? Mas ele ainda não é eficaz. Então eu vou agora abrir um parênteses, presta atenção, anota para você não se perder, porque nós vamos falar de eficácia, validade e existência mais para frente. Mas eu preciso que você entenda isso agora. Todo negócio jurídico, e eu acho que isso vocês aprenderam já em introdução ao estudo do direito. Vocês devem lembrar que lá na introdução ao estudo do direito, a lei, o ato normativo, ele tem existência, validade e eficácia. Certo? Foi falado isso. Pois bem, essa teoria também se aplica aqui. O negócio jurídico ele precisa ter existência, ou seja, preencher os requisitos mínimos para que ele exista, né? Eu não vou entrar nos requisitos agora para não adiantar indevidamente a aula. Mas ele precisa ter validade. Onde que estão os requisitos de validade do negócio jurídico? No artigo 104 do Código Civil. Vou colocar no chat aqui para você acompanhar. Artigo 104 do Código Civil de 2002. O que tem lá no artigo 104? Capacidade das partes, objeto lícito e obediência à forma quando ela for exigida. Então, primeiro o negócio tem que existir, é um degrauzinho. Depois ele tem que ter validade, é o segundo degrauzinho. E o terceiro degrau é a eficácia. O que é a eficácia? É a possibilidade de o negócio surtir os seus efeitos. Tá claro até aqui? Então, ele existe no primeiro passo, ele tem validade no segundo passo e eficácia no terceiro passo, surtindo seus efeitos. Quais efeitos, professor? Vai depender do tipo de negócio que você estiver analisando, né? Mas, por exemplo, numa doação, é transferir a propriedade de alguma coisa do doador para o donatário. Joia, ótimo. Isso é muito fácil de entender. Acontece que nem sempre o negócio surte efeitos imediatamente. Não é? Por quê? Porque pode haver algumas circunstâncias previstas em lei que atrasam a eficácia do negócio. E a condição, está lá no artigo 125, 121 do Código Civil, a condição é uma dessas circunstâncias que atrasam a eficácia do negócio. Exemplo, fácil entender. Eu chego para um de vocês na sala e digo, esse exemplo eu vou usar durante o semestre todo, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. E daí eu digo assim, fulano, aluno, colega, aluna, olha, eu vou te dar 50 mil reais, 50 é pouco, né? 500 mil reais,
Se você se formar no curso de direito aqui da instituição, sem nenhuma falta, e tirando 10 em todas as matérias, em todos os bimestres e todos os semestres. Fez isso, claro, no papel, assinado, 2 testemunhas, reconhecido firma, batido o carimbo, que é tão importante, não é? No Brasil, o carimbo vale mais do que a assinatura. E beleza, então o aluno que recebeu essa doação, ele fala, nossa, eu já tô com uma mão nos 500 conto. Agora só falta completar a tarefa. Veja, esse direito, ele já está plenamente constituído na pessoa do beneficiário ou da beneficiária. Certo? O que precisa é o cumprimento dessa condição. Se chegar lá no final da faculdade, inclusive amanhã tem formatura, né? Colação de grau do direito. Se chega lá no final da tua faculdade, aí você traz para mim teu boletim. É claro que você não vai fazer isso, porque eu não vou ficar invadindo a privacidade de ninguém, mas só no exemplo, né? Traz o boletim, traz a certidão de frequência e fala, tá aqui, professor. Eu tive 100% de frequência na faculdade toda e tirei 10 em tudo. Eu quero meus 500 mil reais. Veja, se eu disser o seguinte, não, mas era só para te incentivar. Eu não tenho nem 50, quanto mais 500 mil. Você vai pegar esse contrato e vai entrar com uma ação de execução de contrato. Simples assim. Porque, veja, o direito condicional, então, ele já está num estágio muito mais avançado de constituição. Ele só não é um direito atual ainda porque não houve o cumprimento do contrato pela minha parte, eu não paguei o que devia, a obrigação que eu assumi. Conseguiram entender isso? Eu vou dar mais um exemplo, tá? Sem medo de ser cansativo. Um outro instituto que atrasa a eficácia do contrato, ele é chamado de termo. Termo no sentido de data, de prazo, certo? Então eu digo assim, olha, eu vou fazer uma doação, sempre usando a doação que é muito fácil de enxergar. Eu vou fazer uma doação para uma pessoa X, mas essa doação só vai valer daqui 6 meses. Ora, a pessoa do beneficiário, em tese, ela já é dona. Mas existe aí um evento que atrasa a plena eficácia do negócio, que é o quê? O advento da data que foi marcada. Então, quando nós falamos de negócio condicional, ele já é existente. Desculpa, faltou ar aqui no meu cérebro um pouco. Ele é existente, ele é válido, mas ele ainda não é eficaz. Por quê? Porque não aconteceu a condição combinada pelas partes, para ficar bem facinho de se entender. Então, ele está mais avançado que a expectativa? Claro. Ele está mais avançado que o direito eventual? Sim. Porque, em certa medida, ele já, inclusive, está formado. Ele só não foi ainda incorporado ao patrimônio do titular. Daí dizer que ele está muito próximo do direito atual. Legal? Ficou bacana assim? Tranquilo? Galera, direito civil é muito bacana, né? Não vai ficar confiando nesse pessoal que fala que penal é mais legal, não, porque isso é balela, tá? O quente mesmo é o direito civil. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Com isso, então, nós encerramos esse grande parênteses que começou. Gosta mais de civil, né, Pamela? Parabéns, parabéns. Vamos lá para as perguntinhas antes de a gente fechar o parênteses. Pergunta. Nesse caso do direito condicional, já existe o contrato? Sim.
Só falta o beneficiário cumprir o que está sendo requisitado no contrato. E caso não seja cumprido pelo beneficiário, a outra parte pode entrar com uma ação? Veja, Lucas, se eu estou doando para um terceiro e o terceiro não cumpre as condições, para mim, na verdade, é até melhor. Porque eu não sou obrigado a entregar o que eu prometi se a outra parte não cumprir com a obrigação dela, concorda? A não ser que a pessoa faça muita questão de entregar para o donatário, aí tudo bem, né? Caso o doador não cumpra, agora ficou melhor. Se o doador não cumprir, o beneficiário vai executar esse contrato em juízo e o Poder Judiciário vai obrigá-lo a fazê-lo. Beleza? Veja, o direito constitucional tem uma proteção muito forte, né? Muito forte. O Adeilson pergunta sobre a aposta. Não. Nós vamos falar, acho que hoje, ou na próxima aula, sobre contratos aleatórios. Não pode ser algo aleatório, tem que ser uma tarefa determinada. Tá? Claro que esse exemplo que eu dei, ele é grotesco, né? Mas é para que vocês possam fixar, tá bom? Mas poderia ser uma condição outra, né? Casar-se, por exemplo. Eu faço a doação de 100 mil reais para vocês se você se casar dentro de 5 anos. Aí pode. O que não pode é assim, ó. Eu te dou 100 mil, mas você tem que casar com pessoa X determinada. Aí não pode. Mas em aberto, você pode casar-se com uma pessoa da sua escolha, dentro de um prazo, por exemplo, aí pode. Mas a aposta, ela não pode ser utilizada porque tem que ser um evento futuro e incerto, mas não no sentido de que fique a própria sorte, tá? Incerto no sentido de que dependa do doador, do donatário, daquele que recebe, cumprir ou não a condição. Ficou claro? Maravilha. Turma boa é isso, a aula rende. Então fechamos o nosso grande parênteses. Terminamos a aquisição de direitos. Lembra? Só para recordar é viver. Nós falamos de aquisição de direitos com alguns critérios, não é? Falamos de aquisição originária, derivada, gratuita, onerosa, a título singular, a título universal, simples ou complexa. E daí fizemos o parênteses, que acabamos de fechar. Então, você vai lembrar que nós dissemos assim a aula passada. Olha, o negócio jurídico, ele tem uma característica própria que o difere dos demais, do ato jurídico em sentido estrito e do ato fato jurídico, porque ele tem uma finalidade negocial. A vontade das partes é animada por uma finalidade negocial, quer dizer, uma vontade qualificada. E nessa vontade qualificada temos a aquisição. Então, essa vontade ela é sempre direcionada para aquisição de direitos, modificação de direitos, conservação de direitos e extinção de direitos. Ótimo. Então, nós acabamos de falar da aquisição. Agora eu convido vocês para que nós conversemos sobre a modificação de direitos. Ora, o direito nasce, se desenvolve e se extingue. Então, nós podemos dizer que o direito nasce com a aquisição, se desenvolve com a modificação e a conservação, e se extingue, desculpe ser redundante, com extinção. Então, falemos agora da modificação de direitos. Turma, nem sempre o direito ele se mantém da exata mesma forma com a qual ele foi concebido. É natural, e se você perceber nas perguntinhas de hoje nós já passamos por isso, é natural que o direito eventualmente ele se transforme durante a sua existência. Tá? Essas mudanças elas podem recair sobre o objeto,
o objeto do negócio, o bem material ou imaterial, né, que nós estudamos no final do semestre passado, ou essa mudança, essa alteração, essa modificação, ela pode recair sobre os sujeitos do negócio. Então, eu posso ter uma modificação objetiva que recai sobre o objeto. E, por outro lado, eu posso ter uma modificação subjetiva que recai sobre os sujeitos do negócio. Certo? No material aí de vocês está bem esquematizado. E nós vamos começar falando da modificação objetiva. Que, como nós dissemos, ela recai sobre o objeto. Podemos tocar o barco? Estamos juntos? Falando a mesma língua? Bonitinho? Ótimo. Bonitinho é o melhor, né? Vamos que vamos. Modificação objetiva. Ela pode ser de duas formas. Ora, quando eu falo de modificar o objeto, eu posso mudar a qualidade do objeto. Então aí muda a própria substância da coisa, não é? Ou eu posso mudar a quantidade do objeto. Isso é bastante claro, é bastante tranquilo de nós enxergarmos. Na modificação qualitativa, estamos mudando o conteúdo. O conteúdo do negócio. Então, vou usar os exemplos que estão aí, né? E depois, eventuais outros exemplos que me surjam. O exemplo que está aí é assim, ó. O sujeito vai lá, pega um dinheiro emprestado com um compadre, com uma comadre. Não vamos falar de banco, não. Né? Pega o dinheiro de um terceiro. 30 mil reais. Para pagar de volta numa parcela só, dali 90 dias. Então, qual que é o objeto desse negócio? Contrato de empréstimo de dinheiro, que nós chamamos de mútuo. Tá aí, ó, no chat. Contrato de mútuo, nesse caso. Empréstimo de dinheiro. Ótimo. Só que as coisas não vão tão bem quanto o devedor esperava, e ao final dos 90 dias ele não tem os 30 mil reais para devolver para o seu credor. E daí ele vai até o credor e diz, olha, eu não vou ter o dinheiro em espécie, né? Nota em cima de nota. Não tenho essa grana para te pagar. Mas eu tenho aqui na minha garagem um automóvel que vale 30 mil reais. Você pega o automóvel em pagamento? Veja, o credor aceitando, houve uma mudança no conteúdo. Eu mudei de pagamento de dinheiro para entrega de um veículo, de uma coisa móvel. Tá? Isso é chamado, turma, de dação em pagamento. Tá aí no material. Tá? Dação em pagamento. Por exemplo, essa dação em pagamento também é cabível, em alguns casos, com relação a tributos. Então, o sujeito deve um imposto X para o município, mas não tem como pagar, não é, esses impostos com o dinheiro. E nós sabemos que imposto, tributo, nada mais é do que dar dinheiro ao Estado, falando de forma simples. E daí ele procura um município e diz, olha, eu não tenho os X mil reais do imposto, mas eu tenho um imóvel que serve, que foi avaliado nesse valor. Se aceita, município? E o município diz, nesse caso nós vamos aceitar. E o município pega o imóvel para si e quita os tributos que o sujeito estava devendo. Claro? Então, isso é modificação qualitativa quanto ao conteúdo. Por outro lado, nós temos aqui uma modificação do direito
de forma quantitativa. Quer dizer o quê? Só um instantinho, Lucas. Quer dizer o que essa modificação quantitativa? Acontece um aumento ou diminuição no direito propriamente dito. Tá? Eu já vou te responder. Então, na modificação qualitativa, muda-se o conteúdo. Na modificação quantitativa, como o próprio nome diz, muda-se a quantidade para mais ou para menos. Tá? Qual que é o exemplo que a doutrina traz aí, né? Que é aquele fenômeno da aluvião. Aluvião, tá aí no material. O que é a aluvião? O sujeito que é proprietário de um terreno no qual passa uma água, aqui ele chama de proprietário ribeirinho, né? Mas ele tem o terreno dele de frente para um curso d'água, aquilo que a gente chama de testada, né? A testada do terreno dá para uma água que passa por ali. É natural, né, turma? Nós sabemos disso, não vou também ficar me aprofundando em geologia, nem estudei para isso. Mas é natural que o rio, conforme ele corre geralmente para baixo, não é? Só nos desenhos animados que é o inverso, mas ele corre para baixo e ele vai tirando sedimentos de uma propriedade e depositando na outra. Isso com o passar de muito tempo, não é? Com esse rio correndo durante muito tempo. Acontece que o sujeito que é dono do terreno de baixo, por assim dizer, ele vai recebendo ali esses sedimentos e isso pode, por exemplo, causar a formação de uma pequena praia ali naquela testada. Isso significa que houve um acréscimo no direito dele. Qual direito? No direito de propriedade. Né? Nesse caso específico da aluvião, não se fala em pagamento de indenização, né? Porque é um fenômeno natural. Porque o sujeito que tem o terreno mais acima do rio, ele perde propriedade para o que está no meio, mas esse do meio também perde para o que está embaixo e assim sucessivamente. Né? Agora, pode acontecer um fenômeno mais brusco, um fenômeno natural também. Veja, um fenômeno natural que importa para o direito, né? Que é um fenômeno mais brusco, mais abrupto, que é, por exemplo, quando acontece uma tromba d'água no rio e se desprende de uma vez só uma porção da propriedade do vizinho de cima e essa porção se acopla na propriedade de baixo. Isso daí é chamado de avulsão. Por aí. Avulsão. Houve um acréscimo na propriedade? Sim, às custas de uma diminuição da propriedade do outro. Mas, nesse caso, como é um evento mais, como eu disse, abrupto, mais brutal, por assim dizer, da natureza, esse gera direito à indenização. Mas aquele que é um evento vagaroso, que depende aí do curso do rio para depositar sedimentos, esse não tem indenização. De qualquer maneira, turma, eu quero que vocês entendam que esses dois exemplos demonstram que houve acréscimo do direito de uma propriedade, do titular da propriedade, e a diminuição do direito do vizinho. Tá? É uma possibilidade de modificação quantitativa do direito. Então, eu vou responder duas perguntas. Primeiro, no caso do imóvel, no caso da dação, você fala em pagamento, né? O valor tem que ser dado pela prefeitura? Sim. A prefeitura faz uma avaliação do bem para saber se ele corresponde ao valor dos tributos. Exatamente. E a pergunta 2. Aluvião é modificação humana? Não. Não. A aluvião e a avulsão, tanto uma quanto outra, são eventos naturais. São eventos naturais. Um mais vagaroso e às vezes imperceptível, que é a aluvião, e a avulsão é um evento mais brusco, mais bruto da natureza,
e perceptível de plano. Tá? Adeilson, direito tributário, né? Mas vamos lá. No caso da prefeitura, é necessário lei municipal ou simples ato administrativo? Tem que ter previsão legal, né, permitindo o recebimento como dação em pagamento. Porque tem a previsão no Código Tributário Nacional, né, desse instituto, mas ele tem que estar previsto na lei municipal, né? Geralmente vai estar na lei orgânica, né? Beleza? Mais alguém? Valeu. Então, nós estamos falando da modificação objetiva, que pode ser qualitativa, quando muda o conteúdo, ou quantitativa, quando muda-se a quantidade. Por outro lado, nós temos a modificação subjetiva, relativa à pessoa do titular do direito. Então, veja, a quantidade e a qualidade continuam a mesma. Eu não vou falar disso agora. Mas o que acontece é uma mudança na pessoa do titular do direito. Tá? Ou do objeto, conforme você queira. Pode acontecer de duas formas, né? Por uma substituição do titular. Então, o titular sai e outra pessoa ocupa o lugar dele, né? Por exemplo, no caso da herança, né? O autor da herança, aquele que faleceu, sai do direito e o seu sucessor ocupa o seu lugar. Certo? Essa é uma alteração causa mortes, né? Causa mortes, em virtude do falecimento e da aplicação do direito sucessório. Mas essa substituição também pode se dar entre pessoas vivas. Exemplo, cessão de crédito. Já ouviram falar disso? Então, assim, ó, eu tenho numa relação A e B. Nessas horas a lousa faz bastante falta, né? Mas vamos lá. Eu tenho A e B numa relação. A, credor, B, devedor. Acontece que o A é devedor, ele é credor de B e devedor de C. Vai, para ficar redondinho, um exemplo do mesmíssimo valor. Então, o A tem 10 mil para receber do B, mas o A também deve 10 mil para C. Ora, para facilitar, para encurtar o caminho, ao invés de A pegar os 10 mil, ir lá e entregar na mão de C, que é seu credor, o que ele faz? Ele diz para o C o seguinte: olha, eu tenho um crédito para receber nesse exato valor. Então vamos fazer tudo isso. Eu falo assim, mas é no papel, né, pessoal? É tudo por contrato, tudo negócio. Então o A diz para o C: assume a minha posição de credor aqui. Quando o B pagar, eu já não te devo mais nada. Fica todo mundo satisfeito. Claro que existe toda uma série de regras que eu não vou ficar aprofundando, porque o professor do semestre que vem vai fazer isso, né? Mas a cessão de crédito, então, é um exemplo de substituição do titular, da titularidade do direito. Nesse caso, o A é titular de um direito de crédito. E ele, então, é substituído por C, que é o seu credor. Veja, a titularidade dos 10 mil que B deve passou do A para C. Houve, portanto, uma substituição, uma modificação subjetiva praticada entre pessoas vivas. Certo? Antes de dar seguimento, eu vou responder as perguntinhas. É exatamente isso, Lucas. A subjetiva altera somente os titulares do objeto, mas não o objeto em si. Adeilson fez uma observação: dívida como forma de pagamento.
para você ver como que o direito negocial, Adeilson, ele é dinâmico, não é? Ele é dinâmico. Se eu posso explicar novamente, claro que posso. Vamos de novo. Falando então da modificação subjetiva. Conforme pontuado pelo colega, o objeto, o conteúdo do direito, ele permanece o mesmo, a qualidade do direito permanece a mesma, a quantidade, enfim, mas o que eu mudo são os titulares do direito. Ótimo. Essa mudança, ela pode acontecer por causa mortes, quer dizer, por herança, para ficar bem facinho de entender, para você lembrar, por herança, quando o autor da herança morre, o autor da herança sempre é o morto, tá, pessoal? O decujus. Quando o autor da herança falece, suponha que ele tenha um filho. Então o sujeito faleceu e deixou um filho só, não deixou mais parente nenhum. E também não era casado, há muitos anos já. Esse filho sucederá o pai, ou seja, substituirá o pai em todos os direitos e deveres também, claro, que o pai vier a deixar. Então, essa é uma modificação de sujeitos em virtude do evento morte. Por outro lado, eu posso ter modificação de sujeitos realizada entre pessoas vivas. Eu trouxe o exemplo da cessão de crédito. Eu e o meu amigo Carlos Roberto Gonçalves trouxemos para vocês esse exemplo. Nós trouxemos esse exemplo da substituição por cessão, no sentido de ceder, né? Então, o exemplo que eu dei é o seguinte. Vou usar o pessoal do direito romano lá, que sempre cai nas provas, né? Caio, Tício e Mévio. São 3 pessoas. Caio é credor de 10.000 que são devidos por Tício. Aqui uma relação entre 2 pessoas. Uma deve 10 conto para a outra. Por outro lado, o Caio também deve 10.000 para o Mévio. E então o Cássio procura, o Caio procura o Mévio e faz a proposta. Olha, você não quer. Beleza, obrigado, Caio. O Mévio, você não quer assumir a minha posição de credor aqui do Tício, já que nós estamos numa relação que envolve eu recebendo de alguém e tendo que pagar para você? Então você pega e já recebe direto do Tício. E eu não te devo nada e você fica satisfeito, não é? E o devedor pagou e também extinguiu sua obrigação. Isso é claro que quando a gente faz na lousa de desenho e põe as flechas, fica muito mais fácil de enxergar, né? Eu vou fazer esse desenho depois da aula e vou postar para vocês lá no ambiente para vocês entenderem, tá? Mas veja, de qualquer maneira, aconteceu uma substituição na titularidade do direito de crédito, onde eu substituí o Caio pelo Mévio. Me ajuda se melhorou, senão eu tento da forma. Vai, Corinthians! Entendeu? Tá, então beleza. Obrigado. Eu que agradeço. Quer um outro exemplo? Acho que agora fica até... Isso, se o devedor morre, o filho tem que pagar o devedor. Aqui até é o limite do que ele recebeu herança também, né? Senão o pai faz dívida a vida inteira, morre e afunda o filho junto. Sempre o sujeito que está recebendo a herança, ele tem que pagar as dívidas até o valor da herança que ele recebeu. Dizendo de outra forma, o herdeiro não pode pôr a mão no próprio bolso para pagar as contas daquele que faleceu. Tá? Quer ver um outro exemplo de substituição que fica muito claro? O pai tem um filho, e o pai tem um filho, óbvio, né? Ele não seria nem pai, mas o pai tem um filho e o filho deve para um terceiro.
Aqui agora eu estou falando do polo passivo do negócio, do devedor. E o pai vai até o credor do filho e fala: eu vou assumir a dívida. Veja, houve uma substituição, não houve? Onde eu tirei o filho, devedor originário, e coloquei o pai como devedor substituto. Tá? Luiz, aqui não apareceu nada de pedido. Pede para ela dar um atualizar lá no computador dela e tentar de novo, por favor. Ah, entrou. Fernanda apareceu aqui. Beleza, turma? Entenderam? Então, o pai assume o polo devedor no lugar do filho. E daí eu estou falando de uma substituição de deveres aqui, mas serve também para a nossa aula. Isso isenta a obrigação? Em qual sentido, por favor, Adeilson? Professor, boa noite, tá me ouvindo? Tá, enquanto você vai digitando o complemento, eu vou adiante, tá? Tá um pouquinho baixa. Vamos lá. Tranquilo até aqui, turma? Entendemos então que seria uma substituição de caráter subjetivo, onde eu troco os titulares? Pode, Lucas. Caso o filho queira pagar por conta própria, sem usar a herança, ele pode? Pode. Não tem problema nenhum. O devedor, com certeza, não vai se opor, né? Essa proteção que eu falei é para o herdeiro. Para o herdeiro. Né? O sujeito morreu, deixou só dívidas, não deixou um centavo de patrimônio. Se o filho quiser pagar as contas do pai para honrar o nome do pai, o nome da família, sem problema algum. Agora, se ele não quiser, ele pode dizer: olha, eu não recebi nada, não sou obrigado a pagar nada. Tá bom? Não é verdade? Joia! Beleza. Então, dentro desse quadro da modificação, que nós falamos da modificação objetiva, que pode ser com relação ao conteúdo, qualitativa, ou com relação à quantidade, aumentando ou diminuindo, quantitativa, e depois nós falamos que nós temos a modificação subjetiva, onde alteram-se os titulares do direito. Dentro desse quadro, nós temos que entender um dado importante, que, já vamos lá, tá? Temos que entender um dado importante, que é o seguinte: alguns direitos não admitem substituição de titular. Tá? Alguns direitos não admitem substituição do titular. Esses direitos são chamados de direitos personalíssimos. Personalíssimos. Eu não consigo mudar o titular. Tá? Exemplos de direitos personalíssimos que eu não consigo alterar o titular. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Nós estamos falando de modificação de direitos. O direito à honra é um direito personalíssimo. Aqueles direitos que nós estudamos como direitos da personalidade no semestre passado, né? Honra, imagem, vida, liberdade. Alguns casos, o estado civil, pai, filho, marido, esposa, né? Não se permite, por exemplo, que uma pessoa que seja pai de alguém transfira para um terceiro, ou seja, promova uma substituição na sua condição de pai, não é? Nesse aspecto, então, turma, nós temos que ter em mente que os direitos personalíssimos, esse grupo de direitos que nós já estudamos no semestre passado, eles não admitem
modificação subjetiva, nem subjetiva e nem objetiva também, né? Se for parar para pensar. Não admitem modificação nesse aspecto. Tá? Tudo ok até aqui? Vamos às perguntinhas. Usa um cheque de terceiro para pagar e o cheque não tem força. É a mesma situação com relação ao herdeiro? Na verdade, não. Porque se a pessoa usou um cheque que não tem fundos, por assim dizer, né, ela acabou não... Ah, na seção de dívida. Tá. Na seção de dívida, o Adeilson, você vai ver depois, com o professor Washington, acredito, no semestre que vem, que sempre quando eu vou fazer uma seção de dívida, o credor precisa aceitar. Né? Eu não consigo pegar o credor de surpresa. E se o credor aceitar e a nova pessoa que assumiu a dívida pagar com um cheque que não tem fundos, por exemplo, aquele que foi substituído, ele não pode ser chamado a pagar a dívida, em regra. Ele está isento da obrigação, como você bem colocou. Tá? Porque daí sai aquele devedor originário e o negócio fica fechado ali entre o credor originário e o novo devedor. Tá? Beleza? Desculpa aí pelo carro que passou. Vamos adiante, turma? Falemos agora, então, da conservação de direitos. São 8h10 ainda, hein? Olha que beleza. Conservação de direitos. Bom, a conservação dos direitos, ela está ainda no campo do desenvolvimento do direito, né? Então, ele nasce com a aquisição, se desenvolve com a modificação e a conservação e se extingue com a extinção propriamente dita. Turma, também é natural que possa haver ameaças ao direito do titular, né? Geralmente essas ameaças, elas podem ter caráter lícito, estar de acordo com a lei, ou elas podem ser resultado de uma atividade ilícita, contrária à lei, né? Então, quando existe a necessidade de se conservar o direito, e isso é muito comum, essa conservação ela pode se dar de forma preventiva, antes da ameaça ou da lesão ao direito, ou ela pode acontecer de forma repressiva, depois da lesão ao direito. Certo? Ótimo. Além de tudo, essas medidas elas podem ser judiciais ou extrajudiciais. Então ficou organizado no material de vocês assim, ó. Primeiro as medidas de conservação preventivas, extrajudiciais e judiciais. E depois as medidas de conservação repressivas, judiciais ou extrajudiciais. Tá? Então comecemos com as medidas de caráter preventivo. Ora, as medidas preventivas, como o nome próprio diz, elas permitem, não é, o resguardo do direito contra uma futura violação. É uma violação que está ainda no campo da possibilidade. Pode ser que o meu direito venha a ser violado, mas desde logo eu tomo medidas preventivas para evitar tal violação. E essas medidas preventivas podem ser extrajudiciais. Vou dizer só para desencargo de consciência, né? Extrajudiciais quer dizer fora do processo. Não tem processo judicial em andamento aqui. Tá?
Por exemplo, o sujeito que é titular do direito de crédito. Quando a pessoa vai, por exemplo, até o banco e solicita uma quantia muito expressiva de dinheiro emprestado, é natural que o banco faça um levantamento do patrimônio desse sujeito que quer emprestar o dinheiro. Por que o banco faz isso? Porque é o patrimônio que responde pelas dívidas, não é isso? Isso é uma máxima que vem desde o direito romano, esse ensinamento. O patrimônio responde pelas dívidas, e daí o banco olha o patrimônio do sujeito e vê, olha, não, ele tem patrimônio de sobra até para pagar isso aqui. Então nós podemos emprestar. Só que ao emprestar, não fica só na confiança, né? Porque aquele que está tomando dinheiro, ele pode amanhã dar fim no patrimônio, desviar, não é? E aí não pagar o banco. Então não adianta só saber que o sujeito tem patrimônio. Eu preciso, numa linguagem chula, amarrar o patrimônio desse sujeito até o valor que ele está pegando emprestado. Então, um exemplo, não é? De medida de conservação preventiva. A hipoteca. Olha, você quer pegar X mil reais emprestados? Tudo bem, nós te emprestamos. Mas a sua casa vai ficar hipotecada em nome do banco. E isso, o penhor do patrimônio, né? Lembra que nós falamos que não é penhora, né? É penhor, o penhor do patrimônio, tá? Ou então eu pego um fiador, um avalista, não é? Para quê? Pode sim, Lucas. Pode penhorar o patrimônio também. Por que o banco, nesse exemplo, faz isso? Para que, se quando chegar a data do pagamento, o devedor não pagar, o banco se serve dessas garantias e ele, então, recebe o valor anteriormente emprestado. Tá? Então, esses são bons exemplos de medidas de conservação preventivas extrajudiciais. Quer dizer o quê? Não precisa de ordem judicial para fazer uma hipoteca. É só você lembrar do Homer Simpson. Né? Nós estamos, acho que, na 26ª temporada dos Simpsons, e a cada temporada ele faz uma hipoteca nova na casa. Né? É possível também você fazer mais de uma hipoteca no bem, embora não seja recomendado. Então, o conceito de medida de caráter preventivo de natureza extrajudicial, você pode anotar assim, ó. São instrumentos jurídicos, legais, colocados à disposição do credor, para garantir o recebimento do seu direito, caso o devedor não pague espontaneamente. Beleza? Então, aí nós demos como exemplo hipoteca, penhor, aval, fiança, tem anticrés, enfim, tem uma série de direitos de garantia que você vai estudar também no momento oportuno, né, quando estudarmos aí direito de propriedade, lá no 7º termo, salvo engano. Maravilha. Dando sequência, nós temos ainda medidas preventivas de natureza judicial. Agora, eu já estou dentro de um processo. Exemplo, eu emprestei os 100 mil para o meu devedor, não pedi nenhuma outra garantia, fui na fé, confiei, sei que ele tem patrimônio. Chegou a data do pagamento, ele não pagou. Eu cobrei, paga eu.
E ele falou, não pago, não pago, não pago. Falei, tudo bem. Então eu tenho uma nota promissória e eu vou executar essa nota promissória. Quando eu vou executar a nota promissória, ou o contrato de empréstimo, enfim, eu peço ao juiz que faça o sequestro de bens do meu devedor. Então, no processo, eu digo, sempre simplificando, né? No processo lá, o advogado diz o seguinte, olha, excelência, o meu cliente tem 100 mil para receber e o devedor tem uma casa na praia justamente no valor de 100 mil ou no valor aproximado. Então, assim, para garantir que ao final dessa execução o meu cliente vai receber o que é dele, desde logo, por favor, já faça o sequestro desses bens. Tá joia? Outro exemplo, busca e apreensão, né? No CPC, Lucas, que trata da execução, é a partir do 526 do Código de Processo Civil. 526. Tá? 526 e seguintes. A busca e apreensão também é um bom exemplo. E isso, o sequestro, ele fica mantido até o pagamento da dívida. E se o devedor não pagar, aí vai vender o bem, transformar esse bem em dinheiro e pagar o credor. Exatamente isso. Na busca e apreensão, nós também já ouvimos falar dela, não é? Ela é um bom exemplo de uma medida preventiva judicial. É muito comum a gente ver busca e apreensão veicular, né? O sujeito comprou o automóvel, deixou atrasar algumas prestações, e antes mesmo da financeira cobrar essas prestações, ela já pede a busca e apreensão do veículo. Porque geralmente o veículo que é a garantia da dívida nesses casos, né? Então daí vai lá o oficial de justiça, né, com o guincho, cena horrorosa, pega o automóvel do sujeito, devolve para a financeira e depois a financeira vai tomar as medidas de cobrança dessas parcelas atrasadas. Tá certo? Então, tudo isso são medidas preventivas, judiciais e extrajudiciais. Por outro lado, eu tenho medidas de conservação que são repressivas. No caso das medidas repressivas, a violação ao direito já aconteceu. Não é? E agora nós queremos reparar o direito violado, conservando-o. Nesse aspecto, nós temos aí uma atuação extrajudicial, é possível, não é muito comum, são poucos casos previstos na lei, mas é possível, tá? Como no caso do artigo 1210, parágrafo 1º, que está aí no material, 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Em que situações esse artigo pode ser aplicado? Imagina que a pessoa tem lá uma propriedade rural. Vou usar a propriedade rural, que acho que fica bem claro. Ele tem lá uma propriedade rural. E daí, algumas pessoas se reúnem na frente dessa propriedade rural com o intuito de invadir e tomar para si essa terra. Por exemplo, é uma fazenda improdutiva. Então, as pessoas querem invadir para lotear e agricultura familiar ali. Né? É aquilo que legalmente acontece com a reforma agrária, mas também acontecem atuações, infelizmente, ilegais. E daí eu sou o dono da propriedade, estou lá vendo o pessoal se avolumando, a multidão se formando, e eles estão na iminência de entrar.
eu não vou ter tempo de ir até um advogado, improdutiva. Eu não vou ter tempo de ir até o advogado redigir uma petição, despachar com o juiz dá a liminar para me proteger. Isso vai acontecer nas próximas horas, essa invasão. Eu tenho lá um grupo de funcionários e eu coloco esses funcionários na frente da propriedade no intuito de exercer uma pressão psicológica para que essas pessoas não invadam. Tá? Eu não vou nem tocar na questão de esses empregados estarem armados ou não, para não gerar polêmica, né? Tá? Daí o que acontece? Isso, já vamos lá, Luiz. Então o que acontece? Eu estou agindo extrajudicialmente para conservar o meu direito. Porque a lei permite. Agora imagina um avanço nesse exemplo. Aquele pessoal que estava lá e eu pensei que eles iam invadir, não, eles já invadiram. E daí eu com os meus funcionários, usando moderadamente da força, vou falar de novo, moderadamente, não é para promover massacre, que daí é ilegal. Usando moderadamente da força, nós expulsamos essas pessoas, colocamos elas para fora, não é? De maneira moderada, sem eventos mais graves, nada disso. Também estou acobertado pelo artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Esse instituto do qual eu estou falando para vocês, ele é chamado de desforço imediato. Vou pôr aqui, e eu já respondo as perguntas. Desforço imediato. Em certa medida, já estudaram legítima defesa do direito penal? Ainda não? Mas é semelhante a uma legítima defesa. Tá? Se já estudaram legítima defesa, vocês lembram que no direito penal é o uso moderado dos meios à disposição para repelir uma injusta e atual agressão. Aqui é muito parecido. Então, é a utilização dos meios disponíveis e necessários para repelir de forma moderada uma injusta agressão. Tá? Nós sabemos que, infelizmente, na prática, essas questões, quando chega a esse extremo de um contato físico, geralmente acontece tragédia, né? Acontece tragédia. Não é o nosso exemplo está no mundo cor-de-rosa, onde todo mundo segue aí as regras, né? Tá? Com nuvem de algodão doce e tudo mais. Joia, turma? Entenderam essa ideia? Então, isso é uma medida de caráter repressivo extrajudicial. Está na iminência ou já aconteceu a violação? Acontecendo a violação, eu só posso atuar de forma repressiva. Por outro lado, eu tenho tenho várias, né? Medidas de caráter repressivo judiciais. Tá? E daí a utilização do Poder Judiciário para a reparação da violação a um direito. Como foi colocado pelo Luiz aqui no chat, sim, né, eu posso usar também a busca e apreensão como uma medida repressiva, né? Quando a financeira já teve aí agredido, né, violado o seu direito ao crédito. Certo? Então, quando eu falo de medidas repressivas judiciais, eu gostaria que você pensasse nas inúmeras ações possíveis de serem ajuizadas perante o Poder Judiciário. Né? Imagina lá que você alugou uma unidade residencial, uma casa, para alguém morar. E a pessoa não pagou os aluguéis.
eu vou me utilizar, e quando ele não pagou os aluguéis, ele violou meu direito ao crédito, não é? Então eu vou usar de uma ação judicial de cobrança de aluguéis cumulada com pedido de despejo. Então eu quero que não só me pague o aluguel devido, mas que também desocupe o imóvel. Certo? O Lucas perguntou se não entra uso capião. Não, não, a princípio não. Quando a invasão é imediata, Lucas, falta o requisito temporal da uso capião. Porque toda uso capião, ou todo uso capião, conforme você queira, que você for estudar, você vai perceber que ele exige um requisito temporal mínimo. Em alguns casos, 3 anos, em alguns casos, 5 anos, em outros casos, 10 anos, em outros casos, 15 anos. Né? Falando por alto assim. Então, nesse caso, não cabe uso capião. Tá? Tudo em ordem, turma, com a conservação dos direitos? Podemos seguir, então? Maravilha. Para que nós encaminhemos aí para o final desse conteúdo, e depois a gente já vai entrar no próximo, né? Sem break, só na hora do intervalo, nós vamos fazer o nosso breakzinho às 9 horas. Nós temos que falar da extinção dos direitos. Então, recapitulando, vocês viram que eu passei alguns mapas mentais para vocês também. Deem uma olhada lá, que isso auxilia bastante. Não consegui entender as de caráter repressivo. Então, ô Pamela, é o seguinte: quando eu falo de repressão ou de medidas para conservar o direito de caráter repressivo, primeira coisa que tem que vir à mente: já aconteceu uma violação ao direito. Né? Então, por exemplo, é o devedor que não pagou, é o invasor da propriedade, né? É o sujeito que atravessou o sinal e bateu no veículo de um terceiro. Eu já tenho uma afronta, uma violação ao direito. Para restabelecer esse direito, para protegê-lo, lembra que nós falamos dos princípios gerais do direito e um deles é dar a cada um o que é seu? Para dar a cada um o que é seu, é que foram pensadas as medidas repressivas. Que, na verdade, no dia a dia forense, representam aí, no mínimo, 85% das demandas e dos processos. São de ordem repressiva. Tá? Não é muito da cultura brasileira agir de forma preventiva. Eu digo o cidadão médio. O cidadão médio vive no limite do perigo, no limite da adrenalina, e geralmente atua depois que o direito foi violado. Tá? Então, beleza. Houve a violação do direito. Como que eu consigo fazer, então, para conservar esse direito que já foi violado? Pode ser feito de forma extrajudicial, leia-se, fora do Poder Judiciário. E aí eu trouxe o exemplo da autotutela ou da defesa privada, que, como nós dissemos, é semelhante à legítima defesa. Né? Então, é alguém atuando pelas suas próprias mãos, né? Sem intervenção do Estado judiciário e conservando o direito. Como está no material aí, é bem importante frisar que essa autotutela, essa autoproteção contra uma violação do direito, ela deve ser utilizada de forma excepcional. Porque geralmente descamba para excessos, e isso não é desejado pelo direito também. Por outro lado, eu tenho as formas de reprimir essa agressão, que são formas judiciais. E daí, veja se travou para todo mundo, daí eu volto.
Tá, então vou dar seguimento. Então, eu tenho, por outro lado, Pamela e turma, as medidas que são judiciais. E daí eu tenho a chancela do Poder Judiciário para reprimir essas violações. Então, o sujeito que era devedor, devia para mim, não pagou. Eu não vou invadir a casa dele, não é? Bater o pé na porta da casa e sair pegando. Falar, bom, você me deve 5 mil reais? Bom, aqui tem um computador que vale X mil reais, aqui tem uma TV que vale tanto, e aqui tem um DVD player. Nossa, esse foi antigo. Tem um videocassete. Aqui tem um videocassete que vale tanto, somando, tô pago. Coloco tudo num carrinho de mão ou no porta-malas do meu carro e vou embora. Isso não pode acontecer. Isso é chamado de exercício irregular das próprias razões. É crime. O que eu faço então? Vou até um advogado. Ele redige uma petição na qual ele explica para o juiz que o fulano devia 5 mil reais, chegou a data do pagamento, ele não pagou, e está aqui o contrato, ou a nota promissória, ou o cheque, que prova que ele devia e não pagou. Certo? Então, eu tenho essas medidas judiciais que, como eu disse, representam o grosso do dia a dia forense, né? Será que melhorou, Pamela? Pode exigir que o devedor pague os honorários. O juiz, quando ele condenar o devedor, ele já vai condenar os honorários do advogado. Então, veja, o advogado vai receber do credor porque fez o serviço e também vai receber do devedor porque o devedor deu causa ao processo. Legal, né? Beleza, Pamela? Que bom. Então, ótimo. Espero que todos tenham entendido. O exercício arbitrário das próprias razões? Não. A princípio, não. Sempre que você atuar de forma a tipificar esse crime do exercício arbitrário, você acabou, então, incidindo no tipo penal. Você não pode sair por aí pegando o que o devedor te deve. Ah, professor, mas e a hipoteca? Não, mas aí é outra história, né? Na hipoteca existe um contrato, o sujeito se comprometeu a, caso não pagar, aceitar que a casa fosse a leilão, tá? Tô falando no corriqueiro, assim, no dia a dia. Melhorou? Tranquilo? Então, Lucas, porque na verdade eu não posso exigir do credor que ele tenha esse gasto com o advogado, porque ele não deu causa ao processo. Quem deu causa foi o devedor, e nada mais justo que ele pague o advogado do credor que entrou com a ação. Tá? Mais alguém, turma? Vamos ver se a gente consegue arrematar a extinção dos direitos agora, e depois, na sequência, nós vamos falar já da teoria geral do negócio jurídico, tá bom? Então, recapitulando, nós já falamos de... não pode, Lucas. Se eu dei risada porque, além de... Não tô tirando sarro de você, tá? Além de não poder pagar no cível, também pode dar crime, tá? O sujeito que paga dívida dolosamente com cheque sem fundo, ó, tem que ter o dolo, hein? Tem que ter o dolo. Ele tá praticando estelionato, na verdade. Tá? Ah, como é que eu provo, professor, que ele tá agindo com dolo? Ué, no dia que ele emitiu o cheque, ele sabia, e ele tem obrigação de saber da conta dele, que tava zerada a conta, ou que não tinha fundos para cobrir. Então, daí ele vai responder civilmente, claro, né, porque ele não pagou ainda a dívida, e vai responder penalmente também, porque eventualmente cometeu um delito de estelionato, artigo 171 do Código Civil. Então, tem tudo isso, né, Adeilson? Tudo isso. Muito bom. Beleza. Mas isso, o Lucas e turma, infelizmente acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Né?
aqui na Grande Ribeirão Claro, às vezes a gente vê acontecer negócios assim, o sujeito tá, não só aqui, mas acho que em outras regiões também, tá negociando bezerro que não nasceu, ele negocia caminhonete que não tá no nome dele, ou então ele dá o cheque e o cheque não tem fundo. Agora é importante você distinguir o seguinte: o cheque é pré-datado ou não? Né? Isso é muito importante, porque você sabe que o cheque pré-datado é uma prática, né, comum no comércio, embora não tenha legislação a respeito, não existe isso. O cheque ele foi feito para ser cobrado à vista, mas o mercado, o comércio, enfim, ele aceita a figura do cheque pré-datado. E esse cheque pré-datado ele se tornou tão forte como instrumento de negócios que se você, por exemplo, comerciante, recebe um cheque pré-datado para daqui 15 dias e apresenta o cheque amanhã, você praticou um ilícito civil e você vai ter que indenizar aquele que deu o cheque. Tá? Importante ter isso em mente também. Se era cheque à vista e o sujeito dolosamente sabia que não tinha crédito, ou se era um cheque pré-datado, o famoso bom para. Na época que eu trabalhei no comércio, a gente chamava de chorãozinho, né? Ou se foi cheque pré-datado. Tá bom? Beleza. Vamos falar então de extinção de direitos. Turma, a extinção de direitos, então, é o último passo na existência desse nosso direito que nasceu com a aquisição, passou eventualmente por modificação ou conservação e chega agora ao momento da sua extinção. A extinção pode acontecer por várias razões, né? Por várias razões. Então eu trouxe aí no material o perecimento do objeto, já vamos explicar, a alienação, quer dizer, eu vendo o direito para alguém, ou faço doação do direito para alguém, pelo abandono. Então, eu sou proprietário de um sofá aqui em casa. Aí eu pego esse sofá e coloco lá na calçada com o intuito de abandoná-lo. Eu não quero mais. Ora, extinguiu-se. Claro que a gente não deve fazer isso, né? Tem que chamar a caçamba e tal. Mas, nesse exemplo, extinguiu-se a minha propriedade sobre o sofá. O falecimento do titular de um direito personalíssimo, né? Então, eu enquanto titular do direito à honra, não é, faleço, extinguiu-se o direito à honra, o meu. O que pode permanecer é a proteção desse direito pelos meus herdeiros, né? Como nós já vimos. A prescrição, a decadência são institutos que nós vamos ver ao longo do semestre, mas tanto a prescrição quanto a decadência são a extinção do direito pelo decurso do tempo, né? O direito à honra é assim, ó, todos nós temos a nossa honra subjetiva e a honra objetiva. O que é honra subjetiva? É como eu enxergo a mim mesmo. E o que é a honra objetiva? É como a sociedade me enxerga. Então, alguém, numa hipótese, num exemplo, alguém vai nas redes sociais, por exemplo, e passa a dizer que fulano, a vítima, é mal pagador, que fulano é picareta, como a gente diz aqui no interior, é nó cego, e aconselhando as pessoas a não dar crédito para esse fulano. Ora, houve uma violação à honra objetiva do fulano. E o que acontece então? Quem não tem de defender a honra? O próprio fulano que foi violado no seu direito. Essa honra é dele que foi maculada. Ah, professor, mas ele faleceu pouco depois da ofensa. Ah, tudo bem, não tem problema.
Os filhos podem pedir a proteção, a honra do pai. Mas veja, o pai propriamente dito não vai fazer esse pedido mais, porque ele faleceu, e essa honra dele, em certa medida, faleceu junto, ou o direito à proteção da honra própria. Mas é possível que essa proteção seja transferida para os seus sucessores, não é? E daí a indenização por danos morais, exatamente, Lucas. Como que o juiz vai calcular esse dano moral, a honra? Aí, geralmente, a indenização é de acordo com a extensão do dano. Tá? Beleza? Mas a gente falava, então, da prescrição e da decadência, que também são formas de extinção do direito. Tá? Tanto uma quanto outra são pela demora do titular em buscar a proteção do direito, ou de exercer o direito. Vocês, quando entraram na faculdade, ouviram aquela famosa frase que o direito não socorre aos que dormem. Não é? Então, são exemplos clássicos a prescrição e a decadência. Não vou aprofundar porque nós vamos ter aula disso. A confusão, então você deve estar acompanhando comigo aí, né? A confusão também é uma forma de extinção. O que é a confusão? É quando a mesma pessoa passa a ser, então, titular de dois direitos. Quer dizer, com exemplo, ó, eu estou alugando uma casa, então eu sou locatário. Mas aí eu vou lá e faço uma proposta para o credor, ou melhor, para o locador, de comprar a casa. Veja, na mesma pessoa confundiu-se o locatário e agora o proprietário, porque eu comprei a casa. Então, o aluguel extinguiu-se e nasceu a propriedade. Tá? Isso é confusão. Confusão. Condição resolutiva nós também conversaremos e tudo mais. Aí nós trouxemos uma pequena subdivisão. Veja, essa extinção pode ser subjetiva. Como assim, professor? Quando o direito é personalíssimo e morre o titular. Então, veja, o direito de paternidade é um direito personalíssimo, ou o direito de maternidade é um direito personalíssimo. E acontece o falecimento do pai ou da mãe. Veja, aquela pessoa, por razões óbvias, além do falecimento, mas por razões jurídicas, não exerce mais, não existe mais a paternidade com relação àquela pessoa específica. Extinção objetiva. Quando, por exemplo, desaparece o objeto. Então, o sujeito é dono de um imóvel, na encosta de um morro, de uma montanha, desce lá um deslizamento de terra. Lembra que aconteceu no Rio de Janeiro, em Paraty? Tinha um hotel lá na encosta do rio, do morro, desculpa. Aí veio muita chuva e houve um deslizamento de terra, uma tragédia, claro, sobre o aspecto humanitário, né? E esse deslizamento de terra simplesmente colocou abaixo, né, aquela pousada. Ou o sujeito é dono de uma casa, vem um terremoto, o chão se abre e engole a casa. Acabou o direito de propriedade. Brumadinho, outro exemplo que também foi lembrado na outra aula. São exemplos nos quais desaparece o objeto. Tá claro? E aqueles que dizem respeito ao vínculo jurídico, né? Aí a prescrição e decadência. Rapidamente. Na prescrição, turma, alguém teve o direito violado, certo? Então, eu falei a última aula da batida de carro que teve aqui na esquina. São eventos muito raros aqui na Grande Ribeirão Claro, né? Todo mundo dirige muito bem aqui, mas aconteceu de uma batida de carro na esquina. O sujeito que é vítima da batida, ele tem um prazo legal para exigir
do sujeito que bateu que pague o conserto do carro e eventuais outros danos que ele possa ter sofrido. Suponha que na batida ele quebrou o braço e vai ficar sem trabalhar. Tudo isso é dano. Tudo isso tem que ser restituído, compensado. Mas, vamos supor aqui que o prazo é 3 anos. Só que passados os 3 anos, a vítima do acidente, da batida, não procurou os meios para receber. Quando eu falo os meios, é assim, meios judiciais, por exemplo. O sujeito, aquele que bateu, não quis pagar espontaneamente e a vítima também não entrou com ação nenhuma. Desapareceu pela prescrição o vínculo jurídico entre vítima e ofensor. Quer dizer que ele não pode cobrar mais? É exatamente isso, ele não pode cobrar mais. Tá joia? Só para ver se ilustra. Uma vez eu estava subindo aqui a avenida aqui, né, da Grande Ribeirão Claro, e o sujeito furou um pare e bateu no meu carro. O carro tem seguro, tudo. E daí eu falei, bom, tem que pagar a franquia, né? Então eu combinei com o rapaz o seguinte, sem papel, sem nada, você me paga a franquia e o seguro paga o conserto. E depois você se resolve com o seguro, com a seguradora. Ah, tudo bem. Então tá. Aí a franquia na época era acho que R$ 1.500. Eu parcelei em 3 vezes de 500. Ele pagou só a primeira, não pagou mais. Eu também resolvi não ir atrás. Eu mesmo paguei a franquia e a seguradora consertou meu carro. Mas veja, a partir do momento em que a seguradora pagou o conserto do carro, nasceu para ela o direito de cobrar do causador da batida o valor que ela pagou, né? E foi exatamente o que ela fez. Ela moveu uma ação contra o sujeito para que ele pagasse o valor do conserto. Certo? Alguma dúvida, turma? Tudo bacana? Tá. Então agora eu vou fazer a chamada, tá? Que vai ficar gravada também. Um conceito de vínculo jurídico, Maria Eduarda, você pode colocar assim, ó. É um instituto do direito que envolve duas ou mais pessoas em torno de uma obrigação e tais pessoas podem ser credoras e devedoras umas das outras. Acho que isso ajuda. Certo? Chamadinha, então. Ó, eu vou fazer seguindo a lista. Eu vou chamar na ordem alfabética. E eu vou pedir para que você não responda no microfone, mas sim coloque o presente aqui no chat. Então, eu vou colocar assim, ó, para depois, se for preciso consultar, fica fácil para mim. Tá? Então, vamos lá, Deilson. Tá vendo agora? Tá ouvindo bonitinho? Então, vamos lá, a partir de agora, hein? Ailson. Pessoal, tenta me escrever lá no chat agora para eu poder usar na ordem, tá? Aí, Adeilson, coloca o presente aí, mano. Tá, deixa eu colocar antes. Alan Fogaça, ou Alan Fogaça.
Não. Amanda Carvalho. Vou aí 15 segundos para você escrever. Beleza. Ana Júlia. Estou te vendo. André Tavares. Desculpa. André Tavares. André Tavares não, Bonotto sim. Ana Cecília. Tá. Bárbara. Pessoal, eu sei que é chatinho, mas vamos lá que tudo se ajeita. Camila. Eduardo Alves. Tá. Eduardo Faeda. Fernanda Cordeiro. Fernanda Feltrin. Gabriel. Gabriele. Isabelle. Giovanni. Pulei o Giovanni, desculpa. Tá aí, Giovanni. Tá certo. Obrigado pelo recado. Giovanni tá aí, né? Juliana Batista. Tá. Apareceu sim, Ana. Juliana Ferreira. Juliana Bonfim, né? Ferreira Bonfim. Carla. Catiúcia. Cauê Claro. Luan Ramos. Lucas Brandini, presente. Luana, tá aí. Luiz Fernando, tô vendo. Luiz Gustavo, tá aí, né? Tá. Márcio Francisco. Maria Angélica Safim. Maria Eduarda Costa. Já aí, pessoal, fica tranquilo. Maria Eduarda Costa tá aí. Maria Eduarda Nunes. Beleza. Maria Fernanda Belkin. Matheus Shibata. Tá. Monique. Paola. Pedro Carvalho. Pamela. Rafael Gobo. Céu Alcântara. Talita e Vitória. Beleza. Turma, façamos então nossa pausa. Voltamos então daqui a alguns minutos, tá bem? Podemos voltar aí às 21h20. Daí é no segundo link, tá? Obrigado por enquanto. Pegou sim, Luana. Pegou presença sim.